Era o ano de 1947, um tempo em que as sombras do pós-guerra ainda se alongavam sobre o mundo e o entendimento sobre os mistérios da mente humana era, em grande parte, um território inexplorado e nebuloso. Imagine uma criança pequena, mergulhada em um universo que parece vibrar em uma frequência diferente da de todos ao seu redor. Para essa menina, o mundo não era composto por diálogos fluidos ou conexões sociais automáticas, mas sim por uma sucessão de estímulos sensoriais avassaladores. Ela encontrava um conforto hipnótico em objetos que giravam incessantemente, como se o movimento circular fosse a única âncora de estabilidade em um oceano de caos. Enquanto outras crianças balbuciavam suas primeiras palavras e buscavam o olhar dos pais, ela permanecia em um silêncio enigmático, às vezes interrompido por explosões de um comportamento que os adultos da época só conseguiam descrever como destrutivo. O contato físico, que para a maioria é um porto seguro de afeto, para ela parecia uma invasão, um choque elétrico que fazia seu sistema nervoso recuar em defesa. O diagnóstico de autismo, naquela época, era uma novidade absoluta, uma palavra recém-nascida na literatura médica que quase ninguém sabia pronunciar ou compreender. O cenário era de uma incerteza profunda, onde o amor de uma mãe se chocava contra o muro da incompreensão médica, e o destino de uma vida parecia estar pendurado por um fio de interpretações subjetivas. Mal sabia aquela família que o nascimento em 1947 seria uma espécie de sorte irônica, pois o que viria a seguir na história da psiquiatria transformaria a busca por respostas em uma jornada de culpa e sombras, mas também de descobertas científicas monumentais. O mistério daquela menina estranha era apenas o começo de uma exploração que levaria décadas para encontrar sua verdadeira luz, revelando que o segredo não estava em traumas ocultos, mas na arquitetura complexa e fascinante de um cérebro que percebia a realidade de uma forma inteiramente nova. No contexto daquele final de década de 1940, o sistema de saúde e a compreensão sobre o desenvolvimento infantil estavam em um estágio embrionário comparado aos dias atuais. Na região em que a menina vivia, no continente americano, as opções para pais desesperados eram escassas e frequentemente intimidadoras. O neurologista Bronson Crothers, uma figura de autoridade no Hospital Infantil de Boston, representava o ápice do conhecimento da época. Ao receber aquela criança que não falava e que parecia habitar um castelo de isolamento, a primeira reação da medicina não foi olhar para a mente, mas para o corpo. Foram realizados eletroencefalogramas para descartar a epilepsia e testes de audição exaustivos para garantir que o silêncio não fosse uma barreira física nos ouvidos. O veredito de Crothers foi direto. Dano cerebral era um rótulo genérico, um termo que abrigava sob sua asa uma vasta gama de condições, desde a síndrome de Down até dificuldades de aprendizado não especificadas. No entanto, havia um brilho de esperança nas palavras do médico quando ele observou que, apesar da estranheza, a menina eventualmente aprenderia a falar. Essa perspectiva biológica, embora rudimentar, acabou sendo um escudo protetor para a família. Se o problema era um dano cerebral, havia um foco prático na reabilitação e no treinamento, em vez da estigmatização psicológica. Contudo, o horizonte estava mudando rapidamente. Se a menina tivesse nascido apenas 10 anos depois, o olhar da medicina teria se desviado da biologia para o abismo da psicanálise, e o conselho médico não seria a terapia de fala, mas sim o encaminhamento para uma instituição de isolamento permanente. A tensão entre a visão do cérebro como um órgão físico ferido e a mente como um labirinto de traumas emocionais estava prestes a definir o campo de batalha do autismo pelas próximas décadas. A introdução de figuras-chave nessa jornada revela o papel crucial de mulheres que intuitivamente desafiaram as normas de sua época.
A mãe da menina, agindo com um pragmatismo heróico, não esperou que a ciência decidisse o que fazer. Ela buscou soluções onde elas pareciam existir. Contratou uma fonoaudióloga que operava uma pequena escola no porão de sua casa, um ambiente onde o som de cada consoante era ensinado com uma paciência quase devocional. Para a criança autista, distinguir o som de um C em copo era como tentar sintonizar uma rádio em meio a uma tempestade estática. Quando os adultos falavam rápido, ela ouvia apenas vogais, uma melodia incompreensível que a fazia sentir que todos usavam uma linguagem secreta e inacessível. A terapeuta, no entanto, falava devagar, articulando cada som como se estivesse esculpindo o ar. E cada sucesso era celebrado com elogios que hoje seriam reconhecidos como reforço positivo na terapia comportamental moderna. Paralelamente, uma babá foi integrada ao cotidiano da casa, trazendo consigo a disciplina de brincadeiras que exigiam a espera por turnos, uma lição fundamental de interação social que a criança resistia em aprender. Nas refeições, o comportamento era moldado com firmeza. Não se permitia que os talheres girassem no ar ou que o isolamento autista dominasse a mesa. Havia apenas uma hora sagrada por dia, após o almoço, em que a menina podia retornar ao seu mundo de balanços e rotações. Esse regime de interação constante, que somava de 20 a 40 horas semanais, era, na verdade, o precursor do que hoje se considera o tratamento padrão ouro para o autismo. Mas enquanto essa família lutava no campo da prática, a teoria psiquiátrica estava prestes a dar um passo perigoso, personificado por mentes influentes que começavam a questionar se o isolamento daquelas crianças não era, na verdade, uma resposta ao suposto frio emocional de seus próprios pais. A trajetória da narrativa ganha ímpeto quando olhamos para as origens do diagnóstico oficial. Em 1943, Leo Kanner, um eminente psiquiatra na Universidade Johns Hopkins, publicou um artigo que mudaria tudo. Ele havia recebido uma carta monumental de 33 páginas de um pai no Mississippi, detalhando a vida de seu filho, Donald. O relato descrevia uma criança que era totalmente alheia aos outros, fascinada por objetos giratórios e capaz de memorizar salmos e catecismos com uma precisão assombrosa, apesar de não conseguir manter uma conversa simples. Kanner identificou um padrão em 11 crianças e cunhou o termo distúrbios autísticos do contato afetivo. Inicialmente, o médico tendeu para uma explicação biológica, sugerindo que aquelas crianças vinham ao mundo com uma incapacidade inata de formar laços, comparável a uma deficiência física. No entanto, uma observação periférica começou a ganhar um peso desproporcional em sua análise. Ele notou que muitos dos pais dessas crianças eram altamente inteligentes, obcecados por detalhes e, em sua percepção, emocionalmente distantes. Kanner descreveu-os como pessoas que se descongelaram apenas o suficiente para gerar um filho. Essa observação, que inicialmente poderia ser interpretada como uma análise de um pool genético compartilhado, já que pais e filhos dividem traços de personalidade e temperamento, foi rapidamente distorcida pela lente da psicanálise que dominava a época. O foco mudou drasticamente da biologia para a criação. O que começou como uma investigação sobre um mistério médico transformou-se em uma acusação velada. A tensão aumentava à medida que a ciência se afastava do cérebro físico e mergulhava nas águas turvas da culpa materna, criando um estigma que assombraria milhares de famílias por uma geração inteira. O aprofundamento dessa visão psicológica trouxe consequências devastadoras para a percepção do autismo. Bruno Bettelheim, uma figura influente em Chicago, levou a lógica de Kanner ao extremo em sua obra sobre a fortaleza vazia. Ele popularizou a imagem da mãe geladeira, sugerindo que o autismo não era uma condição inata, mas uma reação defensiva da criança contra uma mãe que supostamente não a desejava ou que era emocionalmente estéril. Para a protagonista desta história,
O impacto dessa teoria teria sido o encarceramento em uma instituição se sua mãe tivesse acreditado nela. A realidade, contudo, era um espelho invertido do que os psicanalistas propunham. A mãe não era distante por escolha. Ela se tornava cautelosa porque seus abraços faziam o sistema nervoso da filha entrar em colapso sensorial. A criança não rejeitava o afeto por falta de amor, mas porque seu corpo processava o toque como uma sobrecarga insuportável. Bettelheim e Kanner inverteram a causa e o efeito. O isolamento dos pais era uma resposta ao comportamento desafiador e incompreensível do filho, e não a causa dele. Enquanto isso, a menina crescia em um mundo onde as palavras autismo e autista mal existiam no vocabulário comum. Mesmo nas primeiras edições do Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, o DSM, o autismo era apenas um sintoma secundário da esquizofrenia infantil, uma nota de rodapé sem identidade própria. A protagonista só ouviria o termo aplicado a si mesma no início da adolescência, e mesmo assim, sem a profundidade de compreensão que temos hoje. Ela se sentia diferente, mas essa diferença era apenas uma característica de sua existência, como a cor de seus olhos ou o formato de suas mãos. A verdadeira luta era interna. Como navegar em um mundo que operava em uma velocidade e em uma frequência que ela simplesmente não conseguia captar, enquanto a sociedade ao seu redor tentava encontrar culpados em vez de soluções. A narrativa se complica quando percebemos que, mesmo para quem vivia a condição, a autopercepção era um quebra-cabeça incompleto. Anos mais tarde, já na vida adulta e cursando um doutorado, a protagonista submeteu-se a avaliações psicoeducativas que revelavam lacunas gritantes em seu processamento cognitivo. Ela falhou em testes simples de memória de curto prazo, como identificar palavras ditas de forma fragmentada, mas brilhou intensamente em testes de associação visual. Quando o psicólogo dizia pare, ela não pensava no conceito abstrato de interrupção. Ela via, com uma clareza fotorrealista, um sinal de trânsito específico de um posto alfandegário que tinha visto 10 anos antes. Naquele momento, ela ainda acreditava que todos pensavam assim, por imagens detalhadas e memórias visuais arquivadas como em um computador. Ela não atribuía sua capacidade de fazer desenhos arquitetônicos complexos ao autismo, mas apenas a um talento pessoal superior. A categoria pessoa com autismo ainda era algo em construção, uma definição que mudava a cada nova edição do manual médico. Na década de 1970, a psiquiatria passou por uma crise de identidade. O experimento de Rosenhan, onde pessoas saudáveis fingiram sintomas e foram internadas injustamente, abalou a confiança na especialidade. A pressão de movimentos sociais e o advento de novas medicações forçaram os médicos a abandonar a busca por causas psicanalíticas obscuras e a focar no que era observável e mensurável. Os sintomas. Foi nesse cenário de turbulência científica que o autismo começou a ser arrancado da sombra da esquizofrenia para ganhar um diagnóstico próprio. Mas essa tentativa de clareza trouxe consigo um novo conjunto de confusões, transformando o diagnóstico em um alvo móvel que se expandia e se retraía conforme a vontade de comitês médicos, deixando pais e pacientes em um estado de incerteza constante sobre o que realmente significava estar no espectro. À medida que avançamos para a década de 1980 e 1990, a intensidade em torno do diagnóstico de autismo atinge um ponto de ebulição. O DSM-3 finalmente estabeleceu o autismo infantil como uma categoria separada, mas os critérios eram rígidos e limitados. Poucos anos depois, a revisão desse manual expandiu esses critérios de forma drástica, criando uma espécie de cardápio de sintomas. Se uma criança apresentasse um certo número de comportamentos de diferentes categorias, ela recebia o rótulo.
Essa mudança teve um efeito imediato e avassalador nas estatísticas. Um estudo demonstrou que, sob as regras antigas, metade de um grupo de crianças seria considerada autista. Sob as novas regras, quase a totalidade delas recebeu o diagnóstico. A introdução do transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação e, mais tarde, da síndrome de Asperger, transformou o autismo de uma ilha isolada em um vasto continente chamado espectro. A descoberta do trabalho de Hans Asperger, que descrevia professorezinhos com interesses obsessivos e falta de empatia social, mas com inteligência preservada ou superior, abriu as portas para uma nova compreensão. O autismo não era apenas uma deficiência grave, ele podia ser a marca de mentes brilhantes como as de Einstein ou Steve Jobs. A pressão aumentava sobre os profissionais de saúde e educadores. Onde terminava a personalidade excêntrica e onde começava o transtorno. O sentimento de que uma epidemia estava em curso começou a se espalhar pela sociedade no continente americano e na Europa, alimentado por um aumento vertiginoso no número de casos registrados. A inevitabilidade de um novo paradigma estava batendo à porta, enquanto a ciência tentava desesperadamente catalogar uma diversidade humana que se recusava a ser confinada em definições estáticas. O ponto de virada crucial ocorreu quando a sociedade percebeu que o aumento dos diagnósticos não era apenas uma questão de novos casos surgindo do nada, mas sim uma mudança radical na forma de olhar para o que já existia. Em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, observou-se que, enquanto os diagnósticos de autismo subiam, os de retardo mental ou transtornos específicos de fala caíam quase na mesma proporção. Estava acontecendo uma reclassificação em massa. Crianças que antes eram rotuladas como lentas ou problemáticas agora eram identificadas como parte do espectro autista. O choque de realidade veio com a descoberta de que até erros tipográficos nos manuais médicos poderiam ter inflado os números. Uma simples troca da palavra e pela palavra, ou em um critério de diagnóstico, permitiu que milhares de pessoas a mais fossem incluídas na categoria de transtorno global do desenvolvimento. Essa revelação trouxe uma clareza desconfortável. O diagnóstico de autismo era, em grande parte, uma construção subjetiva baseada na observação de comportamentos, e não um exame laboratorial infalível como o de uma infecção de garganta. A percepção pública mudou de crianças trancadas em si mesmas para uma gama que incluía desde os severamente incapacitados até os nerds altamente funcionais que agora povoavam as feiras de ciências e as empresas de tecnologia. A protagonista, observando as plateias de suas palestras mudarem de pais desesperados com filhos não verbais para jovens tímidos com mãos suarentas e mentes brilhantes, percebeu que o mundo estava finalmente começando a ver o autismo como ela o via. Um modo diferente de processar a realidade, uma variação na fiação do cérebro que trazia tanto desafios imensos quanto vantagens singulares. A transformação estava completa. O autismo não era mais uma tragédia psicológica causada por pais frios, mas uma realidade neurológica complexa. Logo após essa epifania sobre a natureza do espectro, a sociedade e a medicina começaram a lidar com as consequências dessa nova visão. O impacto emocional para as famílias foi profundo. Muitos pais que haviam carregado o fardo da culpa por décadas sentiram um alívio tardio ao entender que o comportamento de seus filhos tinha raízes biológicas e não falhas na criação. No entanto, esse novo cenário também trouxe uma onda de incertezas. Se o autismo era um espectro tão vasto como garantir que cada indivíduo recebesse o suporte adequado? A explosão estatística, passando de uma em cada 150 crianças para uma em cada 88 em menos de uma década, e gerou debates acalorados sobre políticas públicas e recursos educacionais.
Houve um deslocamento situacional. O foco saiu das instituições de isolamento e passou para a inclusão escolar e para o mercado de trabalho. A protagonista via essa mudança em tempo real, percebendo que a consciência social era uma faca de dois gumes. Trazia reconhecimento, mas também o risco de novos rótulos limitantes. A poeira dos diagnósticos subjetivos começou a assentar, deixando um espaço para respiração e para reflexão. O mundo parou por um momento para processar a ideia de que a diversidade neurológica era uma parte intrínseca da condição humana. As sombras das mães geladeira foram finalmente dissipadas pela luz da ciência, mas no seu lugar surgiu uma nova montanha de perguntas. Se não é culpa dos pais, o que exatamente no código genético ou na estrutura cerebral torna alguém autista? O silêncio que antes era preenchido por teorias psicológicas vazias, agora estava pronto para ser preenchido por dados, imagens e descobertas concretas. A resolução dessa fase da história do autismo aponta para uma transformação interna na maneira como os próprios autistas e seus cuidadores enxergam a condição. A lição central que emerge desse longo percurso é a necessidade urgente de olhar além do rótulo. A protagonista defende fervorosamente que não se deve permitir que uma criança ou um adulto seja definido por um código em um manual de psiquiatria. As transformações que ocorreram desde 1947 não foram apenas médicas, mas profundamente humanas. O foco começou a se deslocar do que há de errado para quais são os pontos fortes. A transição para o encerramento desse capítulo da história psiquiátrica revela que, embora o sistema de perfil comportamental ainda seja imperfeito e vago, ele serviu como uma ponte necessária para que pudéssemos chegar ao próximo estágio. O estudo direto do órgão que gera esses comportamentos. A calma que sucede o turbilhão de diagnósticos e mudanças de critérios permite que a sociedade comece a valorizar o pensamento visual, a atenção aos detalhes e a lógica única que muitas pessoas no espectro trazem para o mundo. O autismo deixou de ser uma sentença de isolamento para se tornar um convite à adaptação e à compreensão mútua. A transformação interna da protagonista, que passou de uma menina estranha com dano cerebral a uma especialista respeitada, é o reflexo da transformação externa de uma ciência que finalmente admitiu suas limitações e começou a buscar respostas onde elas realmente estão. Nas dobras e conexões do cérebro físico. Ao sintetizar todos esses fios narrativos, percebe-se que a jornada pelo significado do autismo é, na verdade, uma busca mais ampla por compreender o que nos torna humanos e como nossas diferenças moldam nossa forma de existir no mundo. O percurso histórico, que vai desde os primeiros estudos de Léo Kanner até as estatísticas e abordagens contemporâneas, revela não apenas avanços científicos, mas também um amadurecimento social e cultural significativo. Ao longo do tempo, aprendemos que o autismo não é uma entidade fixa ou imutável, mas um conceito dinâmico, que se transforma à medida que evoluem nossas ferramentas de análise, nossa linguagem e, sobretudo, nossa capacidade de empatia. Essa reflexão nos leva a reconhecer o valor profundo da diversidade neurobiológica. Em vez de enxergar o autismo apenas como um conjunto de limitações, o texto convida a considerá-lo como uma variação legítima da experiência humana. Se fosse possível eliminar completamente os traços associados ao espectro autista, talvez também desaparecessem algumas das mentes mais criativas, persistentes e inovadoras da história, indivíduos capazes de enxergar padrões, dedicar-se intensamente a interesses específicos e produzir contribuições únicas em áreas como ciência, arte e tecnologia. A jornada da protagonista reforça a ideia de que os conceitos de normal e anormal não são absolutos, mas situam-se em um contínuo complexo e fluido. Um traço que, em certa medida,
pode representar uma vantagem extraordinária em outro contexto ou intensidade, pode se tornar uma fonte de grande dificuldade. Essa ambiguidade desafia classificações rígidas e nos obriga a adotar uma visão mais sensível e contextualizada do comportamento humano. Assim, o significado do autismo não se encerra em definições clínicas ou manuais diagnósticos, mas se expande na capacidade de reconhecer o potencial singular de cada indivíduo. O caminho histórico descrito também aponta para uma nova fronteira do conhecimento, a transição da observação comportamental para a investigação biológica profunda, baseada na genética e nas neuroimagens. Nesse cenário, o autismo deixa de ser interpretado apenas como uma construção psicológica e passa a ser compreendido como uma expressão concreta da arquitetura cerebral, revelando uma complexidade fascinante que ainda estamos apenas começando a desvendar. Concluímos esta exploração com a clareza de que o autismo não está no vácuo de uma mente isolada, mas na substância tangível do cérebro. A jornada que começou em 1947 percorreu um longo caminho, saindo das sombras da culpa e da institucionalização para chegar à luz da ciência e da valorização das habilidades. A mensagem final é de esperança e de ação prática. Pais, professores e terapeutas são incentivados a não se perderem na imprecisão dos rótulos, mas a buscarem o entendimento profundo das necessidades sensoriais e das capacidades cognitivas de cada indivíduo. O autismo está revelando seus segredos através de novas rotas de investigação, e a ciência está finalmente pronta para organizar esse armário bagunçado de informações. A lição que fica é que entender o tipo de pensador que alguém é, seja visual, lógico ou verbal, é o segredo para respeitar limitações e, mais importante, aproveitar pontos fortes. O autismo não é um mistério psicológico insondável, é uma realidade neurológica que exige um novo modo de pensar. Ao fechar este panorama, resta a contemplação de que cada passo dessa jornada foi necessário para que hoje pudéssemos dizer, com confiança, que a resposta não está no que foi feito para a criança, mas em como o cérebro dela foi maravilhosamente construído para ver o mundo de uma forma que o resto de nós apenas começa a vislumbrar. Essa nova perspectiva também convida a sociedade a rever práticas educacionais e sociais, promovendo ambientes mais inclusivos e adaptados às diferentes formas de percepção e aprendizagem. Ao reconhecer o valor das singularidades cognitivas, abre-se espaço para inovação, empatia e desenvolvimento coletivo. Assim, compreender o autismo não é apenas um avanço científico, mas um passo essencial para uma convivência mais justa e enriquecedora para todos.